espaciais. Ok. Sumário da apresentação. Vou falar um pouquinho de satélites envolvidos no INPE, aí eu falo sobre controle de altitude e órbita, focado no Amazônia 1, e depois um pouquinho sobre uma linguagem chamada Julia, que ajudou bastante a gente no desenvolvimento do OX, acho que é interessante. Só vou pedir já desculpa, a plateia aqui é muito especializada. Essa apresentação é uma apresentação que normalmente eu faço quando o pessoal chama, sei lá, tipo, ontem eu dei na Semana de Engenharia Física da USP, então são pessoas que não têm muito contato com a área espacial, então ela é meio básica, tá? As partes muito básicas eu vou pular, e aí no final a gente discute. Bom, como é que começou? Talvez vocês já tiveram alguma apresentação sobre isso, então isso aqui eu vou passar muito rápido. Como que começou o desenvolvimento de satélites do INPE, né? Pelo que eu tenho de informação, se iniciou na década de 80. Na verdade, tem estudos muito antes de 80, mas a década de 80 ela foi importante porque foi aí que começou a MEC-B, a Missão Espacial Completa Brasileira, né? E aí foram aprovados algumas missões. O Brasil, né, quis desenvolver todo o ciclo para colocar um satélite em órbita, para lançamento, o sistema solo, o satélite e tal, e ficou a cargo do INPE fazer o satélite. Entre todas as missões que foram bem sucedidas do Instituto, que assim existiu, lançou e funcionou, nós podemos colocar os satélites em 4 grandes famílias: os SCDs, os CIBERs, a PMM agora, o Amazônia 1, e alguns nanosatélites. Então vamos passar bem rápido. O SCD foi o primeiro satélite construído do INPE, aqui tem algumas fotos, o SCD-1 do LIT, o SCD-2 integrado aqui, sendo integrado ao Pegasus, que é o lançador que colocou ele em órbita. O primeiro foi lançado em 93, o segundo em 98, ambos funcionam até hoje. Obviamente as baterias não estão operacionais, eles só funcionam quando está sob luz solar, né? A função é coletar dados, obviamente. Como eu falei, era 1 ano de vida útil, mas eles operam até hoje. Um dos motivos é porque é um sistema bem simples. Por ser simples, ele é muito robusto. Ele pode desligar e ligar e continuar funcionando. Então, se tudo der certo, vai ficar lá ainda muito tempo. Aí a gente vai para a família Cibers. Os Cibers foram satélites construídos em parceria com a China, onde a alocação varia, mas é mais ou menos 50-50. Foram 6 satélites, sendo que só um falhou, o Cibers 3, por causa de um erro no lançador. O último estágio desligou cedo demais, e aí o satélite reentrou. Diferente das SCDs, a função aqui é observação da Terra, significa que ele tem câmeras para tirar imagens. Aí só algumas fotos dos Cibers ali no LIT. Aqui ele é construído em 2 módulos, né? Tem um módulo de serviço, que é esse aqui, e um módulo de payload, onde tem as câmeras. Aí o pessoal montando um em cima do outro. O pessoal colocando ele para o termovácuo. Acho que esse foi o Cibers 4, que foi feito aqui no Brasil. O pessoal inspecionando as células solares. Bom, então aí a gente vai para a nova família, que é a família PMM, da plataforma multimissão. O que é uma plataforma? É um conceito como se fosse um chassi de carro, né? Você tem o mesmo chassi, você constrói vários carros em cima dele. Então você tem um módulo de serviço, que é construído para atender um certo envelope de missões, e aí você coloca em cima dele o payload que você quiser. Uma missão científica, uma missão de observação da Terra, uma missão de coleta de dados, você coloca o que você quiser. O primeiro satélite baseado nessa plataforma PMM foi o Amazônia 1, e ele foi lançado agora em fevereiro de 2021. O Amazônia 1 foi o primeiro satélite de observação da Terra, que tem controle em 3 eixos, que foi completamente projetado, integrado, testado e operado no Brasil. O SCD-1 ele não tem controle de altitude ativo, é passivo, e o Cibers, a parte de controle de altitude era chinesa e o satélite era meia-meio. Então, o Brasil não fazia todo o ciclo de desenvolvimento. Então, o Amazônia 1 a gente realmente completou do projeto, a operação e daqui a alguns anos o descarte, ou seja, todo o ciclo da missão para um satélite controlado em 3 eixos, que é bem mais complexo. E a função da observação da Terra, no caso do Amazônia 1, tem uma câmera. Então vamos lá. Para quem nunca viu, a PMM é esse cubo aqui, de 1 por 1 por 1. São 4 rodas de reação. Então, aqui foi o início da montagem, se não me engano, isso aqui é até um modelo elétrico, tá? E aqui do lado vocês conseguem ver o payload. Então, essa aqui é a PMM, isso aqui é o que é replicado, aquilo que a gente mantém. E aqui em cima você coloca o payload. No caso da Amazônia 1 era essa câmera aqui, a WFI, e coloca parafusado aqui em cima, né?
Essa aqui são uma das últimas fotos que eu tirei com o satélite lá na Índia, antes do satélite ser lançado. Essa aqui foi o satélite sendo preparado aqui para ser integrado ao quarto estágio do lançador. Isso lá na Índia também. Também não tem como deixar de mencionar os nanosatélites, né? Isso é algo que está bem em foco ultimamente, pegar coisas e diminuir. Então o INPE se envolve com esses desenvolvimentos de nanosatélites, né? São plataformas bem baratas e leves, que podem ser utilizadas para determinadas missões. Uma coisa que a gente tem que deixar claro, esse conceito é um conceito um pouco errado, que tudo vai ser pequeno no futuro. Isso não existe. Existem coisas que fisicamente é impossível você conseguir miniaturizar. São limites físicos e tal. Então você tem que descobrir alguma coisa diferente, né? Descobrir como dobrar a luz, alguma coisa assim. Por exemplo, a câmera do Amazônia 1, vou tentar mostrar no final, ela é uma câmera que tem um campo de visão muito largo. Você vê muita coisa com ela. O pixel, a resolução não é tão boa, mas assim, você vê muita coisa. Dificilmente alguém consegue colocar esse tipo de câmera num satélite pequenininho, mantendo a mesma qualidade ótica, digamos assim, do sistema. Então, tem que tomar cuidado. Mas assim, muita coisa dá para fazer com nanosatélites. Um exemplo clássico é o SCD. O SCD é aquele satélite grande, pesa aí por volta de 100 quilos. Com certeza hoje é possível colocá-lo num satélitezinho desse pequenininho. Se vai durar 30 anos, aí eu também duvido, mas assim, é possível fazer. Com uma plataforma muito mais barata. E o INPE se envolveu em vários. Devo ter esquecido algum outro aqui, mas, por exemplo, o Nanosat CBR-1, o SP-14, o Serpens, o Batubasat, o Itasat, o Nanosat CBR-2, que é o que está na foto aqui. Todos esses satélites tiveram, de alguma forma, o envolvimento do INPE. Essa questão é tão importante para o Instituto que em 2020, na reestruturação, foi criada a divisão de pequenos satélites, cujo chefe é o Dr. Antônio Carlos. Bom, aqui eu vou passar, porque, como eu falei, era uma palestra para outro tipo de grupo, né? Então, eu passar uma foto aqui, como é que lançava o satélite, como é que isso aqui funciona, não é o caso aqui agora. Só que eu não consigo parar a simulação, a animação. Pronto. Mas esse vídeo aqui eu quero mostrar. Esse aqui é um vídeo que foi gravado no terraço do nosso alojamento lá na Índia. E esse aí é o PSLV que realmente levou a Amazônia para a órbita em 28 de fevereiro, se eu não me engano, né? Então, a gente tinha uma equipe no Brasil para monitorar o satélite e tal, depois que eles separassem, uma parte na Índia, que ficou lá para os instantes finais da integração. Então, esse aí foi o vídeo que eles gravaram e mandaram para a gente. Legal. Bom, então agora vamos entrar no controle de atitude de órbita. E eu não sei se todo mundo que está fazendo aqui o seminário é da parte de atitude, então eu resolvi dar uma introdução do que é atitude, etc e tal. E aí falar sobre cada sensor e atuador que está dentro do Amazônia 1 e da PMI. Bom, e para começar com conceitos básicos, a gente tem que passar por algumas equações aqui. Não, pessoal, calma, desculpe, não vou fazer isso com vocês. Vamos para o conceito básico mesmo, esquecer equação, coisas assim bem qualitativas. Que é responder o que é, por que é e como é. Basicamente é isso que eu quero mostrar. Então, o que é atitude? Se vocês querem saber alguma coisa em 2021, você vai no Google e digita. Se você digitar atitude no Google, vocês vê exatamente isso aqui. Situação, orientação de uma aeronave, foguete, míssil, satélite artificial, etc., determinada pela inclinação do eixo em relação a um ponto de referência, que é uma definição horrível. Então, às vezes, o Google não funciona muito bem, não, porque parece muito complicado com um conceito que é super simples. A atitude nada mais é do que como um objeto está posicionado no espaço. Como que algo está orientado com relação a uma referência. Por exemplo, imagina que a gente tem um sistema de referência azul, esse aqui, na tela, e todo mundo conhece esse sistema de referência. Qualquer pessoa sabe o que é. Pode ser, por exemplo, norte-leste, para cima e... sei lá, qualquer coisa. Um sistema que todo mundo conhece, a gente combinou. Se eu quero descobrir como que está a orientação de um outro sistema, no caso aqui o verde, com relação a esse sistema azul, se eu falar para vocês esse ângulo θ, todo mundo sabe exatamente como o sistema verde vai estar. Isso no caso 2D, tá? Vamos imaginar primeiro um caso 2D que é mais simples. Então, com um número, um ângulo, num caso 2D, eu consigo representar a atitude ou a orientação desse sistema verde em relação a esse sistema azul. E isso é a atitude dele, a orientação dele. Para o caso 3D fica um pouco mais complexo, não dá para fazer isso com um ângulo só. Então a gente tem algumas, eu vou chamar de entidades matemáticas,
que permitem representar a atitude numericamente. Então, a gente pode citar aí quaternions, matrizes de cosseno diretores, ângulos de Euler. O fato não é entrar em detalhes, mas é só para vocês saberem o seguinte: o satélite ele precisa saber como ele está orientado no espaço em 3D, né? Qual que é a orientação dele, para onde a câmera está apontando, por exemplo. E existem formas de você pegar essa informação e traduzir em números. E isso é importante, porque isso tem que ir para dentro de um computador para fazer, então, o controle de atitude. Essa é a ideia aqui. Legal, mas o que é controlar a atitude? Para isso, eu vou mostrar um videozinho. Eu não sou um bom artista gráfico, então a gente tem uma seta que era para ser um satélite e uma bola amarela que era para ser o Sol. Imagina que a gente quer apontar esse satélite para o Sol, e para isso a gente tem um conjunto de thrusters, que são esses quadradinhos brancos aqui. Quando isso aqui começar a ficar vermelho, significa que eu estou ejetando gás aqui, por exemplo, fazendo com que o torque aconteça por ação e reação. Então, num instante que eu não tenho o controle de atitude ligado, meu satélite está girando sem tendência nenhuma. A atitude dele está fazendo, está girando, uma rotação aí a cada não sei quantos segundos. E aí, em algum momento, eu ligo o controlador. Esse controlador vai atuar nos thrusters que eu simulei aqui para fazer com que o satélite aponte para onde eu quero. No caso aqui, o Sol. Isso é controlar a atitude. É você atuar para mudar a orientação do satélite para ele apontar para algum lugar. Então, isso aí que é o conceito básico de controle de atitude. Por que eu preciso controlar a atitude? Porque, normalmente, um satélite tem que apontar alguma coisa para algum lugar para obter o dado que ele quer. O Hubble, no caso, ele tem que ver, por exemplo, uma nebulosa. Então, ele tem que mudar a altitude, o telescópio dele, né, a direção. É igual você pega uma câmera aqui na Terra e aponta para algum lugar para tirar foto, é o equivalente no espaço. Eu tenho que apontar o satélite para algum lugar para obter essa imagem. No caso do CIBES, que é aquele satélite de observação da Terra feito em parceria com a China, eu tenho que apontar as câmeras para a Terra, porque eu quero obter uma imagem da Terra. Então, por isso que o controle de altitude é importante. Tenho dois tipos de apontamento quando a gente fala de controle de altitude. Ou a gente tem um apontamento inicial, ou a gente tem um apontamento terrestre. Apontamento inicial é quando, independentemente da posição da órbita, então aqui o satélite está girando, 1, 2, 3, 4, independente da posição que eu estiver, o meu sensor está sempre direcionado para um lugar. Como, por exemplo, o Hubble olhando uma nebulosa. Aquela nebulosa está ali, parado, no espaço inicial. Não é bem isso, mas tudo bem, entendo. Parado ali no espaço. Inicial, está inicial, né? E, independentemente da posição que ele estiver na órbita, ele vai estar apontando para ela. Já, por exemplo, o Cibers, não. Ele quer apontar a câmera, o seu payload, para a Terra. Então, note aqui, eu estou indo do 1, 2, 3, 4. Eu tenho que ficar girando em torno do eixo aqui que sai da tela para fazer com que a sua câmera, o seu payload, né, pegue imagens. Então, esse aqui é o apontamento terrestre, esse aqui é o apontamento inicial. São dois tipos de controle que a gente tem. Ok, então eu falei já bem basicamente o que é controle o que é atitude, o que é controle de atitude, mas como eu controlo a atitude. E como eu controlo a atitude, como 90% das coisas de engenharia, depende. Depende do que você quer fazer. E aí a gente vai para os tipos de controle de atitude. Nós temos dois grandes tipos de controle de atitude. O primeiro é o controle de atitude passivo e o segundo é o controle de atitude ativo. O controle passivo, ele funciona simplesmente por questões físicas. Exemplo, tem esse satélite, se não me engano é holandês, eu não vou pronunciar, que eu não sei, que o que ele faz é, ele abre um mastro muito grande, com peso aqui, e aí, por um fenômeno chamado gradiente de gravidade, faz com que um desses dois, como que dizer, faz com que a gravidade se alinhe com esse eixo aqui. Isso aqui ou isso aqui pode estar apontado para baixo, né? Depende da condição inicial. Mas o fato é que é o seguinte, é como se fosse um pêndulo, não é bem essa ideia, mas o efeito é quase o mesmo. Então, com o tempo, o vetor gravidade vai se alinhar com esse eixo aqui, onde foi aberto o boom, digamos assim, né? Que a gente chama o boom, o mastro, né? Então, é um controle passivo. Você abre, ele vai se alinhar. Um outro tipo é a estabilização por inércia giroscópica. Quando você coloca um satélite, você começa a girar ele, coloca momento angular, isso dá a ele uma inércia giroscópica, né? E ele vai ficar apontando mais ou menos naquela direção ali a vida inteira. Esse é o tipo de controle de atitude do SCD-1 e do SCD-2. O Pegasus, quando foi colocá-lo lá, girou ele, colocou um certo momento angular, e apontou para algum lugar, foi especificar, e está lá girando até hoje. Qual que é o problema o controle ativo, o passivo é legal porque ele é muito simples, né? Ele simplesmente funciona.
Mas o ruim é que ele não possui capacidade de controle em 3 eixos e a precisão é baixa. O que é precisão baixa e alta eu vou mostrar para vocês depois. E a gente vai para o controle ativo. O que é um controle de atitude ativa? É um sistema que tem 3 elementos. Primeiro, você tem sensores que medem a atitude. Então, lembra que eu falei que tem um jeito de você descrever a atitude em números? Então, você tem um conjunto de sensores, aí você faz umas contas, e no final você vai obter um número. Esse número vai te falar para onde você está apontando. Ah, eu estou apontando para lá. E aí tem um controlador que pega essa informação e calcula o erro. Olha, os meus sensores falam que eu estou apontando para tal lugar. Só que eu não quero apontar para lá, não. Eu tinha que estar apontando para cá. Então isso gera um erro. E aí esse controlador envia sinais para os atuadores para alterar a atitude e aí ir para o apontamento correto. Na verdade, isso não é o único para sistemas de controle de atitude. Na verdade, essa estrutura vale para qualquer sistema de controle que você conceber. É bem geral. Por que controle de atitude em 3 eixos é importante? Primeiro que você tem a capacidade desculpa, por que controle ativo é importante? Primeiro que você tem a capacidade de efetuar o controle em 3 eixos. Então, por exemplo, no caso da Amazônia, eu posso apontar ele para qualquer lugar. Ah, eu quero apontar a câmera para a Lua. Eu posso. Obviamente tem outros problemas sistêmicos, mas observando apenas o lado da atitude, do controle, eu poderia. A precisão de apontamento é altíssima. O que é altíssimo, daqui a pouco eu mostro para vocês. E tem capacidade de executar manobras. No caso da Amazônia 1, eu posso girar ele em rolamento para fazer com que a câmera aponte meio que inclinadinha, assim, para um lado ou para o outro, para às vezes obter uma imagem com uma revisita maior do que a gente tem, se acaso acontecer algum evento, algum desastre natural ou coisa do gênero. Então, por isso que quase que a totalidade dos satélites que são lançados hoje possui controle ativo de atitude. Os satélites que necessitam de controle. Né? Bom, então, ok. Então, vamos passar agora para descrever isso do ponto de vista do Amazônia 1, da PMM. Vou começar para a parte de sensores. Como eu falei, ajudam na estimação de atitude. Eu gosto de classificar esses sensores como aqueles que descrevem a atitude de maneira parcial ou total, ou de forma absoluta e relativa. Vamos ver o que significa isso. O primeiro sensor utilizado aqui na Amazônia é o sensor solar, que obviamente mede a direção do Sol. Mas como é que isso funciona? Isso aqui foi um teste que a gente fez, está vendo essa célula, essa quadrado de alumínio aqui, que tem uma célula solar aqui no meio? Essa aqui é justamente a célula que está voando no Amazônia 1. Como que funciona? O Sol incide aqui nessa célula e ela fornece uma corrente. Essa célula é extremamente calibrada e a gente consegue descobrir, através dessa corrente, qual que é o cosseno da direção do Sol com a normal dessa célula. E aí você coloca essa célula em vários lugares do satélite, você precisa de no mínimo 6. E aí o que ela vai fazer vai ser a direção do Sol. Ela vai te fornecer a direção do Sol. No caso do Amazônia, a gente não tem 6, a gente tem 8. Eles ficam na diagonal do satélite. Deixa eu voltar aqui, tá vendo? São esses cubinhos aqui, tá vendo? Então, você tem um em cada diagonal aqui. Mas aqui, esse sensor, no caso, a única coisa que ele faz é te dar a direção do Sol. Isso não é atitude. Porque se você girar o seu satélite em torno da direção do Sol, esse sensor, a medida desse sensor não vai mudar em nada. Então, tem um eixo aí que você não tem medida. Você consegue medir uma direção. E para determinar a atitude, você precisa de no mínimo de 2 direções. Então, os sensores solares são complementados com a medida do campo magnético. Os magnetômetros da Amazônia 1 são essas caixinhas cinzas aqui, que vocês conseguem ver aqui, colocadas aqui no teto do satélite. E o que ele faz é também a mesma coisa, ele mede o campo magnético. Só que, de novo, o campo magnético é uma medida. Então, também é uma medida absoluta, porque ele mede alguma coisa física, um vetor, digamos assim, mas só ele não funciona. Agora, se você pega o campo magnético, a informação da medida do campo magnético, pega a informação da direção solar, tem como você combinar essas duas informações e descobrir a atitude do seu satélite. Como é que funciona isso? Eu sei, existem modelos que me falam como que o Sol está num sistema inicial. Lembra aquela referência que eu falei, aquele sistema azul? Então, tem um sistema que todo mundo conhece e a gente conhece como que o vetor solar está representado nesse sistema. A gente também conhece como o vetor do campo magnético está representado nesse sistema. E aí, então, eu meço o vetor solar
e o campo magnético no sistema do satélite. Sabendo como eles são no sistema inercial, eu consigo fazer uma conta e descobrir como que o meu satélite está no sistema inercial. Aqui é só uma curiosidade, nessa foto aqui de baixo. Só uma perguntinha. Claro. Os magnetômetros estão na parede do satélite? Do lado de fora? De dentro. Mas isso aí não está medindo os resíduos lá magnéticos do satélite? Perfeito, professor Risse. Perfeito. Eu ia falar exatamente isso agora. Um dos problemas da PNM, que é para ficar contido ali, é justamente porque a gente tem um monte de coisa ali dentro. Tem corrente passando, os equipamentos tentam não ser ferromagnéticos, mas assim, sobra um parafuso, alguma coisa assim. Então, a coisa que a gente teve muito problema foi na calibração desses sensores. Quando a gente ligou, a gente viu que o campo magnético lá dentro ele era distorcido, era relativamente distorcido, e era muito, não era pouco não, tá? Quando você tem um CubeSat, isso fica mais fácil, porque a calibração é simples. Não sei se alguém de vocês já pegou o celular e o celular pede para você girar ele fazendo uma figura de 8. Isso aí é para justamente ele calibrar o magnetômetro dele, só que você não consegue fazer isso com um satélite de 600 quilos. E aí a gente desenvolveu um método aqui, girando o satélite no eixo, medindo os campos aqui, etc e tal, para calibrar ele. No LIT, onde o campo magnético é completamente distorcido. A gente conseguiu melhorar, mas ainda ficou muito ruim. E aí o que a gente fez para resolver o problema, eu vou mostrar aqui no final da apresentação, foi desenvolver um algoritmo de calibração em órbita, e aí lá em cima, usando informação do giro, a gente conseguiu realmente remover esse momento residual. Então, professor Isa, o senhor está completo, o senhor está 100% certo, a gente teve problema, é chato mexer com esse sensor, e o que a gente fez foi reduz o máximo possível aqui em solo, em órbita, nas primeiras órbitas a gente conseguiu calibrar ele, e eu vou mostrar aqui como é que ficou. Mas isso é uma preocupação importante, usar esse sensor é muito chato. E aí a gente vai para o sensor mais preciso que a gente tem, que mede a altitude de maneira absoluta, que é o sensor de estrela. Aqui dá para a gente ver o que foi colocado na Amazônia 1. Como é que ele funciona? Ele tem um catálogo do céu, ele tem várias estrelas no Sol. Na verdade, isso é uma câmera, tá? É uma câmera com processador. Então, ele tem um catálogo de estrelas lá dentro, e aí ele tira uma imagem, tira uma foto. E aí pega essa foto e tenta identificar quais estrelas estão lá, comparando com o catálogo que ele tem. E aí ele fala o seguinte, bom, se eu estou vendo o céu desse jeito, minha atitude só pode ser essa. E assim ele descobre para onde que o satélite está apontando. Esse é um sensor absoluto, que fornece uma medida completa. Só ele é suficiente para te dar exatamente como o satélite está. E a precisão é altíssima, estou falando de 10 arcosegundos. Para quem não sabe o que é 10 arcosegundos, é mais ou menos o seguinte. Pega o relógio, um relógio analógico, e a distância angular entre o primeiro aqui, a marcação de 12 horas, né? E o primeiro segundo. Não, isso aqui é um segundo? Não, isso aqui são 6 graus. Então, em 1 grau, são 3.600 arcosegundos. Então, você vai pegar essa distância, vai dividir em 6, e um desses intervalos você divide em 3.600. Isso é 1 arcosegundo. A precisão do sensor de estrela é 10 vezes isso aí. Só para vocês terem noção quão preciso a gente está falando. Isso que é alta precisão. Esse nível de qualidade. Ronan, mas eu não acredito. Como que acontece? O sensor de estrela vê uma foto e sabe como é que o satélite está apontando? Eu vou tentar fazer um experimento com vocês aqui para ver se vocês entendem como funciona, que eu acho que fica bem claro. Se eu mostrar essa foto para vocês, quem foi ao Rio de Janeiro, quem mora no Rio de Janeiro, bate o olho na hora e identifica, isso aqui é o Pão de Açúcar. Tem um teleférico aqui e tal. Mas eu estou vendo o Pão de Açúcar meio que de trás, assim, e tal, e tem uma praia. Poxa, se eu estou numa praia vendo o Pão de Açúcar desse jeito, eu só posso estar na Praia Vermelha. E aí eu concluo que a câmera que tirou essa foto estava mais ou menos com essa atitude aqui, nessa posição da Praia Vermelha, tirando uma foto do Pão de Açúcar. Então eu descobri a atitude da câmera vendo a imagem. Mas para fazer isso, eu precisava conhecer o lugar. Então eu precisava ter um almanaque, um catálogo, né? Quem nunca foi ao Rio de Janeiro, vê essa imagem, nada é a mesma coisa, não vai saber de nada. Então acho que assim deu para ilustrar bem como é que o sensor de estrela funciona. Obviamente é um pouco mais complexo, mas a ideia é essa. E aí a gente vai para o próximo sensor, que não é bem um sensor de altitude, mas ele mede a velocidade angular.
Então, eu costumo falar que ele é um sensor relativo. É mais ou menos o seguinte: se eu falo para vocês que vocês estão numa certa posição, e depois eu descrevo para vocês a velocidade, vocês conseguem descobrir a posição que você está a cada instante, integrando a velocidade. A mesma coisa com o giro, ele mede a velocidade angular. Então, se vocês conhecem a atitude em algum momento, integrando a velocidade angular, vocês conseguem descobrir como é que está a atitude a qualquer momento. Para que o giro é utilizado no satélite? Primeiro, para os momentos em que eu não tenho dados de atitude. Existem condições em que o sensor solar e o magnetômetro não conseguem fornecer uma medida de atitude. Nesse momento, eu propago a atitude. E também para estabilizar o controle. Se vocês usam um controle proporcional apenas, ou seja, usam apenas informações do erro de atitude no satélite, ele fica instável, fica muito oscilatório. Então, você adiciona na malha informação da velocidade angular, um controle PD, depois eu vou falar sobre isso, para estabilizar. Uma coisa que é importante e que eu não mencionei é o seguinte: todos esses sensores e todos os atuadores que eu vou falar, eles precisam ser colocados no satélite e de alguma forma testados, para saber que eu coloquei eles direito, para saber... Pessoal, espera só um pouquinho, eu vou ter que... Me dá só um minutinho, só um minutinho. Oi, alô, vocês me escutam? Estamos no ar. Ah, não, beleza. Não, é que eu tive um probleminha na internet, ela começou a fugir aqui, eu mudei aqui pro outro roteador que eu tenho. Talvez esse era o problema desde o início. Bom, voltando. Então, todos esses sensores que a gente coloca aqui, eles precisam de alguma forma ser testados. Eu preciso saber que ele foi colocado certo, que ele está na direção certa, que ele tem a interface certa e se comunica com o computador. No caso do sensor solar, eu não falei aqui, mas o que a gente fez foi pega uma lanterna, ilumina cada um e vê se o sistema de controle entende aquilo de maneira correta. No caso do giro, foi um teste muito legal, porque o que a gente fez foi, a gente já tinha que construir esse dolly aqui para girar o satélite, para fazer a integração dos painéis solares, e eu pensei, pô, então vamos usar isso também para alinhar os eixos do satélite com o eixo de rotação da Terra. Então, aqui estava com esse eixo aqui, a rotação da Terra aqui em São José dos Campos está entrando no solo, né? Então a gente alinhou aqui os eixos com o sistema com os eixos do satélite, com o eixo de rotação da Terra, ligou o satélite e viu se ele estava medindo a rotação da Terra. O nosso giro é extremamente preciso, então esse teste foi possível e foi assim que a gente testou, no caso, o girômetro, né? O giroscópio. Um outro sensor que não é bem um sensor de atitude, mas é importante, é o GPS. Não, o GPS eu conheço, é para pegar a posição do meu carro. É exatamente isso. O Amazônia está a 700 km de altitude, ele fica muito abaixo da constelação GPS. Então eu posso usar um GPS no Amazônia 1. E para que eu preciso disso? Lembra que eu falei que existem dois tipos de apontamento, o inercial e o para terra. O Amazônia 1 ele tem um apontamento para terra. Ele tem que apontar as câmeras para tirar uma imagem da Terra. Concorda comigo que eu tenho que saber se eu estou na posição 1 ou na posição 3? Porque se eu estiver na posição 1 achando que eu estou na posição 3, eu vou apontar a câmera para o outro lado. Então, saber onde eu estou em órbita é importante. Eu posso substituir o GPS por determinação de órbita em solo. Então, o centro de controle determina a órbita do satélite, manda essa informação para o satélite propaga. Eu posso fazer isso. Só que a precisão é muito ruim. Para satélites LEO, aqui dentro da esfera da constelação GPS, vamos colocar assim, eu posso usar um GPS. E aí ele me dá uma precisão absurda de posição e eu consigo fazer um apontamento muito mais fino. Então o GPS não é bem um sensor de atitude, mas ele é utilizado e é importante principalmente para essas missões que tem que apontar para a Terra. Vou fazer uma pergunta, professor. Claro. Se os Estados Unidos em algum momento desligar o GPS pro Brasil, a gente teria que usar então só as informações de solo, né? Perfeito. No Amazônia 1, o receptor que a gente tem hoje, ele só recebe sinal da constelação GPS. Existem receptores mais modernos, né, que a gente já está vendo para a próxima versão da PMM,
Que aí você tem o GPS, o GLONASS, o da China, que eu confesso, eu esqueci o nome, e o da Europa, que, se eu não me engano, é o Galileu. Então, se um desligar, a gente ainda tem acesso ao outro. No Amazônia 1, se, sei lá, Estados Unidos desligou, o que a gente vai ter que fazer é começar a determinar a órbita do satélite muito mais frequentemente do que a gente está fazendo hoje, mandar essa informação para o satélite para fazer a propagação. Isso funciona, não tem problema nenhum. O chato é que a precisão vai diminuir bastante. Com o GPS, a gente está falando de coisas aí de 5 metros, e um propagador SGP4, a gente está falando de erros aí de 100 metros. Então, vai ter na posição. Então, imagina, se eu acho que eu estou um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, eu vou errar para onde eu tenho que apontar a câmera. Isso vai ser descrito num erro na imagem, entendeu? Então, eu vou perder precisão e não tenho o que fazer mesmo. Eu pensei em... A dúvida era em relação à propagação disso no tempo, assim, cara, se isso prejudica o tempo de missão. Não, prejudica, sem dúvida. Porque o primeiro é que vai ser, assim, o centro de controle provavelmente vai ter que fazer determinação 2 vezes por dia. Porque, assim, quando você determina a órbita, o centro de controle pega lá a informação do satélite, das antenas, etc e tal, ele gera uma órbita que é até bem precisa para aquele ponto. Conforme ele vai avançando no tempo, isso aí vai divergindo. E aí o que você tem que fazer é manda mais informação. O tempo de vida útil não muda nada. Isso aí vai ser pouco impactado. O que vai ser chato vai ser realmente imagens com precisão de apontamento pior, bem pior do que a gente tem hoje. Entendi. Mas, então, não é um sensor de atitude, mas é importante para a atitude. Então, o que é qual é o conjunto de sensores da PME? Sensor solar, magnetômetro, sensor de estrela, giroscópio e GPS. São esses os sensores que a gente tem. Passemos, então, para os atuadores. Então, aquilo ali mede a atitude. Agora, a gente vai falar como a gente muda a atitude. E o atuador principal é o que a gente chama de roda de reação. São esses discos pretos que vocês conseguem ver aqui na PMM, né? naquele cubinho, né? E como que funciona? Eles trabalham com um conceito de troca de momento angular. Se você tem um sistema e você começa a girar alguma coisa dentro desse sistema, você está gerando torques internos, mas você está colocando momento angular em alguma coisa. Pelas leis de Newton, o momento angular total do seu sistema não pode alterar. Então, se você está colocando o momento numa parte, o resto do seu sistema vai girar ao contrário, para que o líquido fique constante. E é assim que funciona. Você gira a roda, muda a atitude, volta a roda para a velocidade que você tinha antes de começar a girar, e aí você fez uma manobra de atitude. O importante, igual eu falei, são apenas torques internos. O momento angular total fica constante. Isso eu vou mostrar depois como que a gente resolve essa questão de não ter torque externo. E uma coisa interessante, o teste dessas rodas foi bem complicado. Essas rodas que a gente comprou foi de uma empresa alemã chamada Telde, que são rodas fantásticas. Lá na sede deles, quando o pessoal foi ver isso, eu não sei, acho que em 2009, sei lá, tinha uma roda igual a essa que estava em cima de uma bancada girando, acho que por 15 anos, sem parar. Só para vocês terem noção da precisão que esse povo consegue construir esses rolamentos e tudo mais. Isso eu estava lá, eu ajudei a fazer a especificação dessas Da rodas. roda. Perfeito. Isso foi quando, professor Risso? Só para curiosidade? Me falaram em 2009. Foi mais ou menos 2009. Foi antes, viu? Ah, não, foi antes, desculpa. Não, 2009 não me lembro agora exatamente foi bem a antes. data, mas tinha assim, tinha uma roda, eles tinham uma roda lá girando há muitos anos, de vez em quando eles paravam para dar uma manutençãozinha. Claro, sem dúvida. Mas uma coisa que foi muito chato nessas rodas é porque é o seguinte, olha só, imagina, eu não tenho nenhuma janela aqui na roda, a roda é completamente fechada. E quando a gente integra isso no satélite, igual eu falei, a gente tem que saber se isso está girando para o lado certo, se toda a interface está ok. E a gente não tem janela nenhuma. E o pior é que essa nomenclatura de clockwise, counterclockwise, depende de como você está vendo. É clockwise olhando de baixo da roda, de cima da roda. Como é que isso funciona? Então, foi uma chatice absurda desenvolver os testes, especificar os testes, para ver se tudo isso aqui estava funcionando bem e não ia falhar lá em cima. Mas, bom, conseguimos, deu certo. Tenho aqui um vídeo que é um exemplo, isso foi um aluno meu, vou dar um pause aqui. Isso é um aluno meu, o Matheus, ele estava fazendo doutorado com a gente, ele foi para o ITA. Ele desenvolveu esse projetinho de CubeSat, quem participou do curso de inverno deve lembrar.
Aqui é um cubinho, que ele botou um Arduino aqui, e aqui tem um motor com a inércia. E aí o que ele faz é, o satélite não tem controle, está desligado, está girando sem tendência nenhuma. E aí, em algum momento, ele vai ligar o controle, o controle de atitude, não o controle remoto. E aí, quando ele liga, ele para. E por que ele para? Porque essa roda começa a girar, incorporando o momento angular do sistema, fazendo com que o corpo pare, porque ele transferiu o momento angular do corpo inteiro só para aquela roda. Esse é o conceito, é exatamente assim que funciona lá em cima. Ok, mas, como eu falei, controle de atitude é só torque, controle com roda de reação, apenas torque interno. Existem vários fatores que fornecem torques externos e incorporam momento angular no satélite. Quando o lançador cospe, vamos dizer assim, joga o seu satélite, né, e coloca ele em órbita, ele sempre vai colocar com momento angular, sempre. E esse momento angular é então incorporado pelas rodas, mas a roda tem um limite. Ela não pode girar acima de uma certa velocidade. E quando chega ali, a gente fala que a roda saturou. Ela não consegue mais dar torque, ela não consegue mais acelerar. Então você tem que ter algum mecanismo de remover torque. No Amazônia 1, na PMM, esse mecanismo são barras magnéticas ou magnetotorques. Nada mais é que um núcleo ferromagnético, um certo material, com um fio colocado em torno, é uma bobina com esse núcleo no meio. Nós temos capacidade de controlar a direção em que a corrente passa e o tamanho, o módulo, né, o valor da tensão, ou seja, o valor da corrente. E aí, como é que é o conceito físico, né? Quando você passa corrente numa bobina, você gera um dipolo. Esse dipolo tem que se alinhar com o campo geomagnético, da mesma forma que uma bússola funciona. E esse alinhamento, né, como eles tendem a se alinhar, isso fornece um torque numa direção perpendicular, tanto ao dipolo quanto ao campo geomagnético. E aí, controlando como essas correntes são comandadas, a gente consegue dar torques externos no satélite para remover momento. Só que esse torque é extremamente pequeno. Para o Amazônia 1, isso fica em torno de 10 a menos 5 a 10 a menos 6 Nm. Enquanto que a roda de reação é 75 mNm. Então a gente está falando de alguma coisa 10 a menos 2. A ordem de grandeza é outra. Então as barras magnéticas na PMM elas não são usadas para controle de atitude. A gente não usa elas para modificar a atitude, até porque isso é meio inócuo. Ela é utilizada só para dessaturar a roda. É uma ação que acontece de maneira muito lenta ao longo de órbitas. E, de novo, a gente precisou testar isso, ver se isso estava colocado do jeito certo, se o fio não estava invertido, etc. e tal. E o que a gente fez foi simplesmente pegar uma bússola, coloca ali perto do conector, liga as bobinas, pede para o sistema de controle de trocar a corrente, e a gente vê se os polos da bússola estão orientados corretamente. Foi assim que a gente testou essa integração. O último tipo de atuador aqui são propulsores. Propulsores é aquilo mais clássico, né? Quem já viu um filme de astronauta, tipo Gravidade, George Clooney voando com aquela mochila, aqueles jatinhos saindo, aquilo são propulsores. O Amazônia 1 tem, mas eles não são usados na missão Amazônia 1 para controle de atitude. Quando o seu satélite é muito grande, tipo o Cibers pesa, né, 2 toneladas. Então o Cibers usa thruster para controle de atitude, porque como o satélite é muito pesado, o torque da roda chega a ser pequeno. Então eles atuam no thruster para fazer controle de atitude. Se você pode evitar isso, é melhor, porque usar thruster significa que você tem que ter combustível. Combustível é finito, uma hora acaba. Então, e sem dúvida é muito complicado. Uma falha num thruster é catastrófica. Então, no caso da PMM, é um satélite de médio porte aí, não foi necessário a utilização da PMM, não, desculpa, do Amazônia 1, não foi necessária a utilização de thrusters, mas é possível usá-los para desaturar as rodas e controlar a atitude se necessário. Só que o torque são ordens de grandeza maior. É importante você usar isso quando você tem, por exemplo, um satélite geoestacionário, mesmo que seja pequeno. Por quê? Lá em cima, na órbita gel, o campo magnético é praticamente nulo. Então, você não consegue dar torque magnético, mas você tem que dar torque externo de alguma forma. Então, a solução é realmente usar thruster. Bom, pessoal, esses são os conjuntos de atuadores do Amazônia 1 e da PMM. A gente tem roda de reação, barras magnéticas e propulsores. Bom, lembra que eu falei que eram 3 partes: os sensores, os atuadores e o controlador. Vamos falar um pouquinho de controlador agora. Isso aqui é um sistema que ele vale para qualquer sistema de controle.
Você tem sensores que medem a altitude, você compara com uma certa referência, gerando um erro. Esse erro passa por um controlador, que no caso do Amazônia, e da esmagadora maioria de satélites, é um PD, controlador proporcional derivativo, que manda comando de toques para os atuadores, que muda a planta, muda a atitude, é assim, o sistema funciona em uma realimentação negativa, né? Tentando zerar esse erro calculado aqui. Professor, mas um PD, isso não é muito simples. Não é, realmente é muito simples. E funciona muito bem para satélites LEO, porque você quase não tem perturbação, tudo é muito linear, lento. Agora, se a gente está falando por uma sonda que vai pousar num asteroide, num ambiente muito mais hostil, com um grande número de incertezas, aí realmente você precisa de coisas mais avançadas. Se você fala de satélites que voam muito baixo, a 250, 300 quilômetros, onde o arrasto atmosférico começa a ser bem efetivo, aí talvez você precise de uma coisa mais avançada que um PD. Mas satélites LEO, normalmente, tipo o Cibers, Amazônia, até o Hubble, é simplesmente um PD. No Amazônia 1, o controlador é essa caixinha preta aqui, que a gente chama de ACE, Attitude Control Electronics. E essa aqui é a PMM com apenas um painel aberto. Vocês podem ver como é que é ali por dentro. O ACE, ele fica aqui do ladinho, colocado aqui. Legal, mas aquilo ali é a atual estado da tecnologia. Vamos falar um pouquinho sobre o tema de pesquisa, né, que, como quase em toda a área relacionada a processamento de sinal e controle atualmente, o que eu estou estudando junto com os meus alunos é inteligência artificial. Será que é possível tirar aquele PD, colocar um algoritmo, entre aspas, inteligente, baseado numa rede neural? Que tipo de ganho eu vou ter? Que tipo de problema eu vou ter? Vale a pena, não vale? Isso é tema de pesquisa que está sendo estudado e os resultados estão bem interessantes. Daqui a pouco a gente vai... dois alunos meus vão defender o mestrado, né, as duas primeiras teses do nosso grupo com esse tipo de estudo, e os resultados estão sendo bem interessantes, para ser sincero. Conclusão. O que é a PMM? O que é o sistema de controle da PMM? São 8 sensores solares, 2 magnetômetros, um giroscópio com 4 canais, 2 sensores de estrelas, 2 GPS. E como atuadores, 4 rodas de reação e 3 bobinas magnéticas, cada um com 2 núcleos. Pô, não, tá tudo duplicado aí, né? 2 magnetômetros, um giroscópio com 4 canais, 2 sensores de estrela, para que isso? É porque a PMM, ela precisa... Normalmente, satélites desse porte, que custam muito caro, e o lançamento, principalmente, é muito caro, a gente tenta evitar o que a gente chama de single point failure. A gente não pode ter um ponto de falha que, se falhar, acabou a missão. Então, por isso que tudo aí é dobrado. Eu posso perder um sensor de estrela, a missão continua. Eu posso perder um GPS, a missão continua. Eu posso perder um computador, a missão continua. Então, tudo é dobrado. Uma coisa que é interessante, essa foto eu acho bem interessante, isso aqui é uma parte dos cabos. Pessoal, é tanto cabo, é tanto fio, é tanta conexão, e para pensar um pouquinho. Cada conexão de cada cabo colocado no satélite teve que ser testada. Tanto eletricamente como funcionalmente, de alguma forma ou de outra. Então, essa parte de engenharia de testes, ela é complicadíssima e foi um ganho muito grande passar por esse processo no Amazônia 1, para mim, no caso. Legal. Então, o AOX, como vocês sabem, é o sistema de controle de atitude e órbita. Falei tudo de atitude. Vamos falar um pouquinho bem rápido sobre a órbita. Isso aqui é uma foto tirada de baixo da Amazônia, né? Então, estou olhando a Amazônia aqui por baixo, aqui, ó. E eu tenho aqui 6 thrusters, são esses cilindros aqui. Esses thrusters foram produzidos, inclusive, por uma empresa brasileira chamada Fibra Forte. Para que serve isso? Eu tenho um tanque aqui no meio, esse tanque tem hidrazina. Quando eu aciono esses thrusters, ele tem uma combustão e ejeta um gás com velocidade alta, fornecendo um ΔV, um aumento de velocidade no satélite. Isso faz com que a gente mude a órbita. Como é que a gente muda a órbita? A ideia não é sempre assim, mas grande parte das vezes é o que a gente chama de transferência orbital de Raman. Deve ter um jeito de falar isso. Raman. Que a ideia é o seguinte: imagina que eu estou na órbita azul, mas na verdade eu queria estar na órbita cinza. Então o centro de controle vai lá, faz a determinação orbital, etc. e tal, fala, putz, a gente está na órbita errada, a gente está na órbita azul, mas a gente tem que ir para a órbita correta. Quando você chegar num ponto que é oposto ao que você quer que seja o seu perigeu, você ativa os thrusters, no caso você ativaria para cá, né?
e adicionariam a velocidade no satélite, aumentaria a velocidade. Quando você aumenta a velocidade instantaneamente num ponto, isso aqui é tudo teórico, o que acontece é que o ponto diametralmente oposto aqui, ele sobe. Então você vai ativar os thrusters por uma duração tal que esse ponto oposto vá até o perigeu que você quer. Aí você desliga, espera metade de uma órbita, o satélite andar aqui, e quando chegar nesse ponto aqui, que é o perigeu da sua órbita final, você ativa os thrusters de novo, para fazer com que o ponto oposto aqui aumente de altura e vá para o apogeu da órbita que você quer. Então, basicamente, essa é a ideia atrás de toda a correção orbital do centro de controle. Tem hora que fica mais simples, tem hora que fica mais complicado, mas a ideia é essa aqui. Uma coisa importante... Alguém quer falar alguma coisa? Eu queria perguntar uma coisa. Claro. Isso aí a gente vê que a transferência de Roma ela é feita com impulsos, né, teoricamente. Isso. Quando você vai para o físico, para o seu satélite em órbita, como é que você traduz essa coisa que é teórica para o real, professor? Perfeito. Quando está tudo funcionando bonitinho, esses pulsos são minúsculos. Para você ter uma ideia, a última correção de órbita do Amazônia, acho que os trânsitos ficaram ligados por 2 segundos. Nossa. Então, é um ponto tão pequenininho que é basicamente impossível. Não, eu achei Agora, que tivesse que ficar mais tempo. Não, então. Agora, no momento que a gente chama do LEOP, aquela fase inicial, que a gente vai inserir ele em órbita, o satélite está na órbita muito errada. Então, a maior manobra do Amazônia durou 180 segundos. E aí, essa questão pontual, ela não funciona mais. Mas como é que é resolvido isso? Tudo é calculado pensando nesse impulso, nessa questão impulsiva. Só que se joga uma margem, normalmente para baixo, para que o final nunca passe esse ponto que você quer. Então você vai fazer uma manobra, mas vai ficar um erro. E aí depois você vai sintonizando com essas manobras pequenininhas, entendeu? Entendi. Porque o chato, principalmente no Amazônia 1, de você passar, imagina que você deu um tiro maior do que você queria e aí isso aqui subiu. O único jeito de você voltar para essa órbita seria tirar a velocidade do satélite, frear. Só que no caso do Amazônia 1, para frear ele, eu preciso girar ele 180 graus, porque eu só tenho thruster numa direção. Isso foi feito, a gente teve que fazer isso no Amazônia 1 por causa da órbita de injeção, mas é uma manobra muito complicada, você tem que travar painel solar, tem que virar e tem que pensar. Então, para evitar isso, o pessoal faz isso. Calcula tudo como sendo impossível, coloca uma margem um pouquinho para baixo, para nunca passar, e depois vai sintonizando. Isso chega a ser feito, assim, agora a título de conhecimento geral, em algum satélite já fez isso com impulso contínuo, por exemplo, só usando aqueles propulsores iônicos? Sim, quando você tem propulsão iônica, isso não tem como fazer, porque sempre seus X vão ser muito longos, porque o seu impulso é muito pequeno, né? Uhum. E aí eu vi, por exemplo, um satélite da Boeing, que ele entrou numa órbita de transferência geoestacionária, e ele foi para a órbita geoestacionária com um impulso iônico, então ele ficava aumentando a velocidade toda hora, e aí deve ter um modelo, alguma coisa assim, que vai prevendo o quanto você precisa. Mas como o impulso é tão pequenininho, você deixa ligado, aí vai vendo, vai acompanhando, uma hora desliga. Uhum. Legal. Posso falar um pouquinho? Claro. Pois é. Então, de acordo com o leitor, quando você vai fazer essa transferência orbital de mel para gel, ou mesmo de léu para gel, esses propulsores continuam ativos por quase 2 horas. Né? Então, é uma ação contínua. Né? Não é pulsada, não, ela é contínua. E a coisa é feia. Claro, o que eu estava referindo aqui era no Amazônia, quando os satélites LEO, que o lançador coloca ele numa órbita que fica, sei lá, 10 quilômetros fora, então a única coisa que você tem é um ajuste. Quando você tem um satélite GEO, o satélite praticamente é o 5º estágio. Aí você tem que aumentar a sua velocidade absurdamente, isso que o professor Ulisses falou, 100%, concordo plenamente. E aí, realmente, é quase que um novo estágio do foguete, para levar ele lá para o... Na verdade, professor Ulisses, me corrija se eu estiver errado, eu acho que os lançadores, quando eles colocam... Não, quem fez a pergunta foi Ulisses. Ulisses. Você está falando Ulisses? Eu falei Ulisses. Eu acho que quando eles colocam ele na órbita de transferência GEO, a órbita de transferência é uma órbita com perigeu super baixo e o apogeu lá na órbita GEO, não é isso? Não, eles fazem escaladamente. Eles não colocam isso direto, não. A não ser que seja, por exemplo, o SpaceX
tentam estar colocando a coisa direta. Né? Mas lançadores menores aí, mesmo o Ariane, por exemplo, eles não colocam direto o gel, não. Perfeito. Nem com órbita de alta excentricidade. Perfeito. Colocam parte baixa e depois então vai subindo o último estágio lá do satélite, né? A função do satélite que vai colocar a coisa lá. Eles vão colocando devagar. Perfeito. Bom. Só mais uma coisinha. Claro. Você disse aí do sensor solar que ele mede a direção do Sol, né? Isso. Esse tipo de sensor cosenoidal, ele mede a incidência luminosa. Isso. Não importa que seja, não sei se é Sol ou não, né? É uma incidência luminosa. Se tiver mais que uma incidência, ele também mede aquela lá. Perfeito. Realmente. Entrando nesse ponto, e eu concordo plenamente contigo, uma coisa que a gente tem no Amazônia claramente é o efeito do albedo. Inclusive, depois eu vou mostrar, em simulação a gente teve que colocar isso, porque o erro é absurdo. Se você tira o albedo, o erro desse conjunto de sensor fica na ordem de 2 graus. Com o albedo chega a 25. Então, sem dúvida, você pega todas as correntes, calcula lá e você chega a uma direção que você acha que é a direção do Sol. Mas aquilo ali é corrompido com várias outras coisas, incluindo, por exemplo, o albedo da Terra. Concordo plenamente. Bom, e aí agora, para terminar, não vou passar muito tempo, que já foi demais, vou falar um pouquinho sobre uma linguagem que a gente usou em um simulador que a gente fez, para mostrar um pouquinho como foi o desenvolvimento ao longo do tempo desse sistema de controle do Amazonian. Eu não vou falar muito dessa linguagem, a linguagem é uma linguagem Julia, parece ser interpretada, mas na verdade é compilada, então o legal é que a gente consegue ter um código parecendo MATLAB, onde você não se preocupa com tipos e nada mais, mas se você quiser velocidade, você consegue, por exemplo, desenvolver aqui um filtro de Kalman com velocidade igual ao C. Então você prototipa muito rápido, quer velocidade, modifica umas coisinhas ali, e aí você chega nesse desempenho comparável a C. Por que isso foi importante, eu vou falar daqui a pouquinho. Por que foi importante ter uma linguagem desse jeito. Bom, apenas para título de curiosidade, eu comecei a trabalhar com Julia logo no início, que a linguagem foi lançada, não tinha absolutamente nada. Então eu implementei 2 pacotes, o primeiro chama Reference Frame Rotations, o outro chama Satellite Box, com um monte de função para fazer análises de satélite. Quem quiser está disponível, é livre. Todas as análises do Amazônia eu fiz de alguma forma ou de outra usando esses 2 pacotes. E uma coisa que é interessante é que a gente precisou, um dos ganhos da PMM, isso foi uma requisição, foi um objetivo nosso, foi criar um simulador do sistema. A gente queria ter um simulador aqui o mais fidedigno possível do que está lá em cima. Por quê? Para fazer sintonia de ganho, sintonia de filtro, dificilmente eu vou conseguir usar o satélite ou o sistema montado com hardware in the loop, porque tudo acontece em real time. Então, você quer fazer uma simulação de 3 órbitas, vai levar 300 minutos. E a gente, então, construiu esse simulador. Só para vocês terem uma ideia, colocamos todos aqueles sensores e atuadores que eu falei, modelamos no melhor conhecimento nosso, todos os efeitos, por exemplo, o albedo, que eu acabei de falar para o professor Ulisses, o albedo, efeito da turma, tudo que a gente conseguiu pensar, a gente colocou lá. O simulador hoje tem mais de 40 mil linhas de código. E a gente usou um pacote muito interessante, que aí é único para a linguagem Julia, que chama Differential Equations, que é um solucionador de equação diferencial. E o que é interessante nele é que ele se encaixa perfeitamente, na minha opinião, é o melhor solver que você pode ter para sistemas de controle do tipo que a gente está estudando aqui, porque você tem uma parte contínua, exemplo, propagação de órbita é contínua, é uma variável contínua. Posição do Sol também. Campo magnético, dinâmica, tudo isso é contínuo. Só que você tem instantes no tempo, você tem uma lógica do computador, e essa lógica tem que amostrar sensores, calcular o controle de atitude, e isso é a cada segundo. Aquilo ali é digital. Você sempre pode, obviamente, selecionar um passo fixo e fazer tudo isso junto. Só que você perde precisão. Então você pode sempre usar um passo muito maior do que isso aqui e calcular isso só nesse passo. Mas aí você fica muito lento. O legal desse solver é que ele, de forma adaptativa, ele calcula até onde ele pode ir no tamanho do passo, para eu não perder precisão e ainda manter essa lógica digital. Quem criou isso aí foi um cara que fez doutorado no MIT em equações diferenciais, um cara muito uma tecnologia, né, uma ideia bem avançada, e permitiu fazer algo interessante.
Tem inúmeros algoritmos que você pode selecionar mudando um nome lá, o Ranjikuta 5/4, o Tanaka Yamashita, que já é um ordem 7 e tal, um monte de coisa. E isso faz com que permitiu fazer simulações rápidas e precisas. Rápidas eu vou mostrar aqui agora. Então, o que vocês estão vendo aqui é esse simulador rodando por 12 horas. Então, eu estou rodando uma simulação por 12 horas que está simulando toda a questão de albedo, perturbação orbital, harmônicos esféricos do campo gravitacional, arrasto atmosférico, perturbação magnética, tudo isso aí está sendo calculado aqui, sendo que a gente tem uma amostragem de no máximo 1 segundo, porque é o timestamp do computador, né? O software de controle está todo modelado aqui dentro desse simulador também, né? Isso aqui é tudo em malha fechada. E essa execução levou 35 segundos, ou seja, eu simulo 12 horas em 35 segundos. Por que isso foi importante? Porque a gente simulou muita coisa aqui dentro para pegar erro, sintonizar parâmetros. A sintonia dos filtros e dos controladores foi feita nesse simulador. Eu somei tudo, mais ou menos, foi mais de 1 bilhão de segundos simulados ao longo do desenvolvimento para fazer essa sintonia. Então, isso mostra o quanto é rápido, o quanto que a gente conseguiu ser rápido. Agora, será que é preciso? E aí eu quero mostrar para vocês essa figura. A curva em azul é o momento angular total embarcado no satélite do Amazônia 1. Primeiro frame de telemetria. O satélite separou do lançador, eu peguei o primeiro frame de telemetria e coloquei essa mesma condição inicial no simulador e rodei o simulador. O que está em laranja é o que o simulador te entregou e o que está em azul é o que o Amazônia 1 em órbita te forneceu. Então, vocês podem ver que o match dessas curvas, né, uma curva fica quase que sobreposta à outra, o que mostra que o sistema realmente ele foi bem validado. Ele é um sistema ele reproduz muito bem o que o satélite está fazendo lá em cima. Isso foi um dos ganhos do projeto, sem dúvida nenhuma. Aí aqui eu quero mostrar só um pouquinho, professor Risse, o senhor perguntou, a parte de calibração dos magnetômetros. Isso até gerou esse artigo que a gente publicou na Aerospace Science Technology há 1 mês atrás, mais ou menos, 2 meses atrás, que foi justamente o desenvolvimento de um filtro para calibrar os magnetômetros em órbita. Então, antes dessa calibração, a Amazônia voou com os parâmetros, com os fatores que estavam lá. A gente tinha um erro. Aqui eu botei erro no campo magnético, mas na verdade é o erro na direção. Porque eu não me importo muito com o tamanho do vetor do campo magnético, só com sua direção. Então, o erro na direção estava em torno aqui de 5 graus, um pouquinho maior do que 5 graus, o que é grande, não é um erro pequeno, não é bom. E aí a gente rodou esse algoritmo, que foi desenvolvido, pegando as telemetrias do Amazônia, geramos novos fatores, mandamos para o satélite, e depois disso o erro caiu aqui para mais ou menos 0,7. E aí que ficou abaixo de 1 grau, que era o nosso objetivo, né? Então, professor, o senhor está 100% coberto de razão? Mexer com o magnetômetro é chato, a PMM tem muita interferência, isso foi solucionado com a parte de calibração aqui para voar com valor mais ou menos canônico, assim, não voar com 40 graus de erro, e depois em órbita a gente terminou a calibração fina. Para você calcular, saber que diminuiu o erro, aí, não, desculpa a pergunta, mas você tem que comparar com o campo magnético real, Sim. não é? Sim. E aí como é que a referência você usou qual? O quê? Perfeito. A gente pega o dado do sensor de estrela, que sempre está ligado, então tem uma medida de atitude praticamente perfeita, e comparo com o IGRF, que é um modelo que tem erro da ordem de 1 ou 2 nanotesla, nessa altura aí. Então, você pega o IGRF... Você está falando aí de erro de atitude, então? Não, de erro de campo magnético. Você tem um modelo, que é o IGRF, que na altitude do Amazônia, o erro da magnitude do vetor, em cada uma das componentes, é da ordem de 2 nanotesla. Então, 3 sigma dá 6 nanotesla, mais ou menos. É um modelo muito bom do campo magnético, o IGRF. E ele te dá o vetor no sistema inercial. Só que a gente tem que descobrir a atitude do satélite. Só que a gente tem um sensor de estrela, que te dá uma atitude perfeita, quase. O erro igual eu mostrei lá. Você está comparando com o IGRF, então? IGRF, perfeito. Então a gente tem a atitude do satélite, tem o modelo, e aí eu só comparo com o que o magnetômetro está me fornecendo, depois da calibração dele. E aí eu consegui ver que antes disso eu tinha um erro. Obviamente, esse algoritmo de calibração não precisa de sensor de estrela. Esse algoritmo de calibração, a única coisa que a gente usa é o giro.
Ele está completamente... Porque se eu usasse o sensor de estrela para calibrar e depois usasse o sensor de estrela para confirmar, se o sensor de estrela tivesse errado, eu não ia ver. Então, esse algoritmo de calibração usa apenas dados do giro, e eu comparei com o sensor de estrela. E aí eu observei que esse algoritmo foi capaz de reduzir o erro de 5 graus para menos de 1 na direção. Ronan, não tem compensador magnético na PMM? Tem. Compensador, eu não sei, o que eu vou falar aqui, compensador magnético, foi o seguinte: a gente fez foi até o mesmo teste para realizar o que a gente chama de calibração de remoção do dipolo residual. A gente pregou ímãs mesmo, tem ímãs pregados na PMM para reduzir o dipolo global, mas não tem nada ativo, simplesmente a gente calculou o dipolo residual e colocou. O problema é que o que a gente está reduzindo é o dipolo residual, mas de maneira global. Tipo, se você se afastar, as linhas de campo vão estar quase que inexistentes. Mas localmente, eu vou ter dipolos locais ali, que aí é o que realmente o magnetômetro está mentindo. Eu não consigo tirar isso aí por nenhum meio dentro da PMM, entendeu? Então não tem nenhum equipamento que faz isso. Mas a gente teve que... Porque se você não compensa o dipolo global, o satélite vai ser um dipolo, vai ter um dipolo residual. E esse dipolo vai ficar gerando um torque externo com um vetor do campo magnético. Então, colocando esses ímãs, a gente remove isso. Só que localmente, onde o magnetômetro está, vai ter linha de campo passando lá. Não tem como. E aí, por isso que a gente precisou fazer isso. Ok. Beleza? Bom, eu queria só mostrar aqui, porque a gente fez um sistema que baixa a telemetria automaticamente lá do centro de controle, realiza análise, plota gráfico, para fazer todas essas coisas que eu fiz aqui, mas, bom, já está em cima da hora mesmo, vamos pular isso aqui, porque eu queria mostrar isso aqui. Essa foto foi muito representativa. Ela foi a primeira imagem que a gente obteve do Amazônia 1 em órbita. Esse aqui é o litoral de São Paulo. Então, a gente vê aqui São Paulo, a gente vê aqui São José dos Campos. Isso não é imagem processada, é imagem bruta. Pegou dali e o pessoal da OBT entregou para a gente. Não tem correção de lente, não tem nada. E uma coisa que é interessante, o pessoal até falou, é o seguinte: o Amazônia 1, o pixel, tem 63 metros de resolução. Então, cada pixel é 63 metros. Mas ainda assim, você consegue ver ruas na cidade de São Paulo. Obviamente, você consegue ver isso aqui por causa do contraste entre um ponto e outro. Só que para você ver esse tipo de rua aqui, você só consegue se a plataforma estiver muito estável. E ela realmente está. Os parâmetros que a gente está obtendo da PMM em órbita é quase 5 vezes melhor do que a gente achou por especificação. PMM tem uma especificação, em órbita está 5 vezes melhor. E tem inúmeros motivos para isso acontecer. Um deles é uma correta sintonia dos parâmetros de filtragem e dos parâmetros de controle, dos ganhos mesmo. E a gente só conseguiu fazer isso por causa daqueles bandos de simulação que a gente fez, mudando parâmetros, sintonizando e fazendo tudo num simulador que provou ser validado. E por isso que a gente consegue ver, aqui em São José dos Campos, a gente consegue ver ruas aqui em São José dos Campos. Né? Então é bem interessante, mesmo numa câmera que o pixel é 63 metros. Só que uma coisa que é interessante, o pessoal normalmente fala, pô, mas 63 metros, que câmera ruim, lá no Google você dá zoom, você vê a placa do carro aqui, né? Mas é outra aplicação. O que o Amazônia 1 quer é ver grandes áreas, é ver o desmatamento. Você não precisa ver uma árvore, você quer ver uma região. E aí essa foto, que foi da mesma passagem que a gente obteve essa, mostra metade da imagem. A WFI, que é a câmera do Amazônia, ela tem duas óticas. Uma aponta para a direita, outra aponta para a esquerda. Essa aqui é a ótica da direita. Da direita? Essa aqui é a ótica da direita. Aqui é São Paulo, ali do Litoral Paulista, Ilhabela, e aqui é o Rio de Janeiro. Então, na metade da ótica, eu consigo ver uma região que vai abaixo aqui de São Paulo, até um pouquinho acima do Rio de Janeiro. E eu tenho o dobro. E é por isso que a importância dessa câmera, né, da missão Amazônia 1, obter uma revisita muito alta do território brasileiro. Eu vejo muita coisa ao mesmo tempo. Tá? Isso aqui é simplesmente um corte naquela imagem. Obviamente aqui está com outras bandas também, não está no visível. Bom, aqui tem outra coisa também que não vem ao caso. Pessoal, desculpa passar bastante aí o horário combinado, mas eu acho que eu consegui fazer tudo mostrar tudo que eu queria mostrar para vocês. Desculpa pelo problema técnico aí no início. Mais uma vez agradeço muito ao professor Risse pela oportunidade de mostrar um pouquinho aqui o trabalho que a gente efetuou aí nesses últimos anos, aí, pelo menos
nos 7 anos que eu estou, nos 8 anos que eu estou no INPE. Nós é que agradecemos a sua apresentação, ficou muito boa, eu gostei muito. Então, eu gostaria que, se alguém tivesse que fazer uma pergunta para o professor Ronan, por favor, faça aí, agora. Eu ia perguntar da linguagem, Júlia. Eu só conheço de nome, assim, eu não cheguei a estudar ainda, mas você falou que ela é compilada, professor? Que coisa, eu achei, porque o que eu tinha visto eu não tinha pesquisado antes, eu achei que era interpretada, tipo Python, MATLAB, mas que coisa. Então, o povo que desenvolveu essa linguagem, os 4 lá, eu até tive a oportunidade de conhecer, o pessoal, eu me envolvi muito com o desenvolvimento, tá? Uhum. Eles realmente fizeram algo que, assim, é um avanço absurdo na teoria de compiladores. O que acontece é o seguinte, a linguagem, ela parece ser interpretada, mas antes de executar, ela compila. Uhum. Então, assim, ela nunca executa um loop de forma interpretada. Sempre, antes de executar, compila. Um processo chamado Just-in-Time Compiler. Isso é antigo. O que foi importante foi a forma como eles desenvolveram. E o que acontece é o seguinte, se você garantir que numa determinada função, as suas variáveis de entrada, dados tipos das variáveis de entrada, vamos supor, a variável A é um inteiro, a variável B é um float. Se você garantir que, dado esses tipos, o compilador consegue inferir os tipos de cada instrução daí para baixo, aquilo ali vai executar na mesma velocidade que C. Se não, aí vai ter algum overhead, mas vai executar também. E foi interessante, quando eu estava fazendo doutorado no ITA, eu tive que estudar, foi estimação distribuída em UAVs. Então você tinha um monte de UAV voando, trocando informação e fazendo estudação. Cada UAV tem o seu sistema inicial. Então você tinha que simular um sistema inicial e tal. Fiz tudo em MATLAB, .m. Uhum. Aí, como eu estudei a parte de medidas atrasadas, era um algoritmo estocástico, para você validar isso, você tem que rodar simulações de Monte Carlo. 1.000, 2.000. E o negócio era tão lento, que uma simulação de Monte Carlo ia durar 6 meses. Não dava para terminar um doutorado com a primeira simulação durar 6 meses. Aí, o que eu fiz? Paciência. Peguei tudo aquilo ali e reescrevi em C, usando o Cimex lá do MATLAB. Uhum. Aí, foi em questão de uma semana. Só que, cara, isso me tomou 1 mês e meio fazer isso. E aí eu terminei o doutorado, entrei no INPE e descobri essa linguagem. Putz, mas é para justamente resolver esse problema, o problema das duas linguagens. Você escreve o programa, quer otimizar, precisa otimizar, muda umas coisas ali, faz umas coisinhas e vira a velocidade máxima. Aí eu comecei a me inteirar e, cara, gostei muito, porque eu não sou um bom programador em C++, eu não conseguiria ter feito todos aqueles toolbox, análises e tal, ia demorar muito, mas eu consegui entender como funciona a Julia a ponto de eu gerar esse nível de velocidade, né? Então, e por que eu não usei Python? Aí você fala, pai, tem um Python, aí todo mundo usa. É porque, isso é 2003, tá? Pode ter mudado. Nunca mais mexi com Python. Quando você tem um pacote pronto, tipo TensorFlow, feito pela Google, ele não é escrito em Python, ele é escrito em C++ como interface para Python. No meu caso, as funções que eu precisava, o sistema de controle, não existia. Não tem um toolbox na internet, sistema de controle do Amazônia, não existe. Então, eu teria que escrever em C++ com a interface em Python, que é justamente aquilo que eu queria evitar. Uhum. Se eu escrevesse tudo em Python, ia ser lento. Então, foi por causa disso. Não, demais. Eu já abri a documentação aqui, tô instalando para ver como é que legal. E a comunidade também é bem aberta, tá? Você entra lá no Discord, no Slack, no Stack Overflow, no Slack. O pessoal responde bem, bem. E o desenvolvimento está sendo um absurdo, tá? Toda hora muda, tem coisa nova, etc. Eles estão fazendo uma teoria de treinamento de rede neural baseado por diferenciação de código-fonte, ou seja, você não vai diferenciar mais equações matemáticas, ele vai ler o seu código-fonte e obter a derivada daquilo. Coisa assim, avançadíssima, sabe? E, obviamente, o chato de ser muito avançado é que muda muita coisa. Toda hora está mudando. Uhum. Mas é bom participar disso, eu achei bem interessante. Legal, professor, valeu. Qualquer coisa que quiser, pode mandar um e-mail. Beleza. Eu tenho uma pergunta também. No sistema de controle de órbita, tem variação da massa porque o propelente é consumido, então muda o tensor de inércia do satélite. E no sistema de controle de altitude, você precisa saber a dinâmica da planta para fazer um controle, ainda mais com esse ajuste extremamente refinado que dá a resolução boa do Amazônia. A
a estabilização boa para ter essas fotos. Como que essa informação sai de um sistema e chega no outro, para atualizar a planta do controle no satélite? Pergunta muito pertinente. Dos 1 bilhão de segundos, acho que foi 2 bilhões. Não lembro. Mas uma parte desses trocentos segundos que a gente fez foi justamente analisar isso aí. Eu pedi para o pessoal modelar o tanque cheio, metade, 40%, 30%, para pegar a inércia e tentar achar um ganho que em toda a vida útil da missão fornecesse um bom resultado. Para o caso do Amazônia 1, eu confesso que isso não mudou tanto, porque são 45 quilos de combustível, quer dizer, o tanque tem 45 quilos de combustível, num satélite que tem 600, e ele fica mais ou menos no meio. Então, quando o combustível zerar, então, inércia é massa, mas é distância também. Ele fica quase ali no centro de massa. A variação não foi tão grande. A gente sintonizou para ser no meio, ou seja, o ótimo acontecer no meio, mais ou menos. Mas eu confesso, os erros aqui são muito baixos. Talvez pegaria se a câmera do Amazônia tivesse um pixel de, sei lá, 2 metros, 1 metro. Aí talvez a gente começaria a ver alguma coisa e a gente teria que mandar uma atualização de ganhos no meio da missão, por exemplo. O tanque está em 50%, então nós vamos atualizar o ganho do Amazônia para melhorar. Mas para essa missão, com essa precisão de 63 metros, não pegou tanto não. Mas assim, em algum momento a gente fez a simulação para confirmar isso. Não dá para saber assim de antemão. Alguém tem mais alguma pergunta? Vamos aproveitar aí a presença do professor Ronan. Então, eu fiquei contente de saber que as rodas funcionaram perfeitamente. Não, professor Risso, isso é uma coisa que a gente tem que colocar. Você imagina, essas rodas ficaram estocadas no LIT não sei quanto tempo, mais do que a vida útil da roda. Isso foi colocado no Amazônia, isso aí está lá. Uma coisa que é interessante, quando a gente pegou essas rodas e começou a fazer a integração, a gente ouviu um barulho estranho. A roda girava, fazia um tim, 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 uma coisa estranha pra caramba. Aí a gente gravou, mandou para a Teldix fez uma análise espectral e falou, não, isso aí é porque o fluido não está... ficou muito tempo parado, aí o fluido ainda não está... tem um termo para isso lá. Deixa girando 48... Ainda, né? Tá meio grosso, perfeito. Deixa girando 48 horas que tá tranquilo. A gente deixou todo girando 48 horas, o barulho reduziu muito, e aí lá em cima a gente estima o atrito. Cada roda tem o seu estimador de atrito. São 4 rodas completamente diferentes, estocadas há 10 anos. O nível de atrito das 4 é exatamente o mesmo. Só para ter a precisão que os alemães fizeram, chegaram, né, para construir uma roda dessa, é absurdo. Então, isso me deixou muito contente, porque realmente o meu medo era que elas fossem dar problemas que é muito comum de acontecer com rodas, né? Perfeito. Então, de 30%, historicamente, 30% dos problemas em satélite é do GNC, né? Ground Navigation Control. E 30% dos problemas de GNC vem de rodas de reação. Isso, historicamente, um trabalho que foi feito pela NASA, não me lembro dos autores agora. Eu acho que eu lembro disso, sim. E o maior problema é sistema de referência. Inversão de sistema de referência, conversão de unidade, etc. e tal. Isso aí é o que mais... Porque é uma coisa muito difícil de testar. Você não sobe, você não faz o satélite flutuar aqui e tal para ver. Não, isso aí você tem que confiar nos números. Né? E é muito simples você inverter um sistema de referência. É muito simples. Então você tem que tomar cuidado extra. E então agora, eu não sei se a empresa está nesse ramo ainda. As coisas mudam muito rapidamente hoje em dia, em termos de tecnologia. Não sei nem se existe essa Teldix, ou se já mudou. A Teldix existe. Eu acho que foi comprada pela Airbus e, inclusive, essa mesma roda do Amazônia 1 ainda é produzida. Ah, que ótimo. Do mesmo jeitinho. Se a gente quiser comprar outra para a Amazônia 2, a gente compra exatamente a mesma roda. Deixar claro aqui para o pessoal que está ouvindo que realmente esses tipos de equipamento
não existe, como você comprar aqui no território brasileiro, não existe uma empresa que possa fazer isso devido ao grau tecnológico desses equipamentos e realmente é muito difícil uma empresa no Brasil concorrer com uma empresa desse tipo, né? Para fornecer esses equipamentos, né? Bom, uma outra pergunta. Agora que o Amazônia foi lançado, o que está se fazendo naquela sala ISO 7 do LIT, em que se fazia a integração do Amazônia? Deve estar um pouco vazio ali nesse... Tá vazio. A última vez que eu fui lá, as luzes estavam apagadas e tal, mas assim, minha esperança, o Amazônia 1, um dos motivos do programa ter sido tão caro é que a gente praticamente comprou 2 satélites. Imagina, foi o primeiro desenvolvimento da PMM, então não tinha como a gente comprar só 2 sensores de estrela. A gente comprou 4 sensores de estrela, porque o Amazônia ia passar por uma qualificação, ia colocar em termovácuo, a gente não sabia, podia queimar e tal. Então, é normal que o primeiro satélite de uma série seja tudo dobrado, é o que a gente chama de spares, né, os equipamentos reservas. E hoje, a última vez que eu conversei com a Denilson, se eu me lembro bem, a gente tem 60% ou 70% de um satélite no LIT, faltando só montar e colocar uma carga útil. Então, a minha esperança é que nos próximos meses, né, porque esses equipamentos têm uma certa vida útil, apareça talvez uma nova missão aí para dar finalidade a esses equipamentos que sobraram, né? Uma replicação, a gente sempre chamou de Amazônia 1B, mas pode ser qualquer coisa, usando a PMM, entendeu? Mas hoje, agora no LIT, não está tendo nenhuma atividade de integração de satélite, não. Tem uns testes que eles costumam fazer. O LIT faz teste para um monte de empresa, etc e tal, isso deve estar acontecendo. Mas para integração de satélite, eu não estou sabendo de nada. Muito bem. Então, volto a agradecer novamente sua presença aqui, foi muito bacana você colocar à disposição o seu tempo para vir aqui dar esse ótimo desse seminário. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço. Sempre que precisar, nos seminários, eu sei que tem todo semestre, quiser, pode convidar que eu venho aqui. E as portas aqui estão abertas. Pessoal, Okay? obrigado. Alô, um abraço. Abraço. Valeu, tchau.